Taboão da Serra. O nosso amigo Adiel Souza e banda chega amanhã e ele já veio na frente para ministrar a palavra de Deus nessa noite para nós. Diego Lima, dá uma olhada assim. É a noiva do Cordeiro. Cuidado com a noiva dos outros. Mas deixa o Espírito Santo lhe usar. Amém? Vamos orar por ele, igreja? Então fique de pé e quando ele mandar sentar, você senta. Eu quero convidar a Seta. A pastora Adelice, por favor, querida, venha cá. Ore pelo servo de Deus que está ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Assim que o Filho de Deus pegar o microfone e no momento que ele pedir para que vocês tomem um assento, façam, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos orar. Aleluias, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, toda honra, toda glória, toda adoração nós rendemos ao Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, estamos aqui. Oh, Senhor, nos banqueteando na Tua presença. O Teu Shekinah, Senhor, descendo sobre este lugar. Oh, glórias. Senhor, agora Tu fez aqui o Teu servo, Senhor. Oh, vai ungindo, Senhor, do fio de cabelo à planta dos pés. Oh, Senhor, a língua, Senhor, profira aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Oh, que os ouvidos da Tua igreja sejam abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Oh, em nome de Jesus, Pai, Teu servo Diego está aqui, simplesmente para ser usado pelo Senhor, como instrumento Teu nesta noite de bênção, de revelação, de cura, ou de restauração através da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz e que não volta vazia, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, tomem o vosso assento. Muito obrigado pela recepção. Eu quero ser grato a Deus. As crianças vão subir com a irmã Thaís. Os obreiros ajudem ali, viu? As crianças sem correria. Nós vamos subir para a salinha das crianças. Bom? Quero ser grato a Deus por esta rica oportunidade de poder estar aqui, juntamente conhecendo mais um pouco de Deus, e brevemente vamos embora desta terra. Quem ainda crê no arrebatamento da igreja? É para lá que vamos. Quero agradecer pela vida do pastor Abimael, por confiarmos, estarmos aqui nesta cidade para ministrarmos a palavra do Senhor Jesus. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Estava orando esta tarde e pedindo que Deus queria falar conosco. Não gosto de ser igual muitos têm por aí, procurar suas mensagens na internet. Eu gosto de dobrar o meu joelho e ver o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor me direcionou para esse texto, para falarmos alguma coisa aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim o texto sagrado: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor: quer nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu vim trazer um consolo de Deus para nossas vidas nesta noite. Jesus brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Esta mensagem, em muitos lugares, já não se é mais pregada. Em muitos lugares, já não se fala sobre a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento da igreja. Porque para muitos é uma mensagem cafona, é uma mensagem que não surte muito efeito, é uma mensagem que não dá muito ibope. Mas para aqueles que amam e desejam a vinda do Senhor, esta mensagem é a mensagem mais desejada e esperada de todos os tempos. Todos os dias, nas minhas orações, eu desejo a vinda do Senhor. Porque os dias são difíceis, os dias são cruéis, os dias são tenebrosos. E nada mais do que nunca nós nos prepararmos cada dia mais. Porque a Bíblia diz que não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem de vir. Será como um ladrão da noite. Quando o dono da casa não se espera, é justamente a hora que ele vem. Jesus vai vir no momento que nós não estivermos esperando. É neste momento de surpresa. É neste momento que muita gente vai ser pego de surpresa. Mas nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu olho para esta carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, eu aprendo aqui muitas lições importantes. Porque quando Paulo está falando disso, quando Paulo vem relatar sobre este assunto, eu olho para a vida deste homem e vejo lá atrás o que ele era, antes de se converter, antes de aceitar ou entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que este homem Paulo, antes de ser Paulo, seu nome era Saulo, o perseguidor da igreja, aquele que perseguia os crentes, que tinha carta de alforria para ir atrás dos cristãos, prendê-los e até muitas das vezes matá-los. E este Saulo, que significa o seu nome grande, ele se achava que era o bom, ele se achava que era o tal, ele se achava que ele era o mais importante da sua época, até que um dia o Senhor Jesus resolveu ter um encontro com ele. Até que um dia a Bíblia diz que ele está a caminho de Damasco, está indo com carta de alforria para pegar mais cristãos e levarem presos. E quando o texto diz, no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 15, que ele agora se depara com um clarão de luz, e este clarão de luz que ele depara faz-o cair, prostrado com o seu rosto em terra. Então ele se ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz então responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando eu olho para essa expressão bíblica, Jesus dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues, eu entendo logo por esta palavra que aqueles que acham que estão nos perseguindo, que aqueles que acham que estão perseguindo a igreja do Senhor, vai ficar por isso mesmo. Mas não, aqueles que perseguem a sua vida, aqueles que perseguem a nossa vida, está perseguindo o dono da nossa vida. Aquele que persegue a igreja, ele está perseguindo o dono da igreja, que
que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que agora o Senhor conversa com ele e ele fica cego. Ele fica cego por 3 dias. Por 3 dias ele não come. Por 3 dias ele está numa casa de um homem chamado Judas, em uma rua chamada Direita. Até que em visão o Senhor aparece para Ananias e diz para ele ir nesta rua chamada Direita, ir na casa de uma pessoa que chama Judas, e lá ia encontrar este homem orando. E a Bíblia diz que quando o Senhor revela para Ananias quem era, ele diz: Senhor, acerca desse já ouvi falar muito. É esse que persegue os cristãos, é esse que persegue a igreja. Então a voz fala com Ananias, dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E a Bíblia diz que Ananias então vai ao mandato do Senhor até onde Saulo estava. E chegando lá, ele já chega dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz então que a partir daquele momento as escamas dos olhos de Saulo, que agora passa a ser chamado Paulo, significando agora pequeno. Por que pequeno? Porque para fazer a obra do Senhor precisa ser pequeno. Não adianta querer ser grande, querer ser inchado, querer ser gordo, não. Para fazer a obra do Senhor tem que se colocar como o menor da casa. Tem que se colocar como pequenino diante de Deus. É assim que João o Batista dizia: eu sou apenas uma voz. É ele que vem depois de mim, que é primeiro do que eu. Então, quando eu olho para a expressão bíblica e vejo agora Paulo voltando a enxergar com outros olhos, porque a visão que Paulo agora vai ter não é a visão mais de perseguir os crentes, não é mais a visão de perseguir a igreja, mas a visão que agora Paulo está tendo é a visão do reino, é a visão do Evangelho de Jesus, é a visão das almas, daqueles que precisavam ser resgatados. Mas Jesus disse que ele ia ver o quanto ele ia padecer pelo seu nome. Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, a partir do momento que você tomar uma posição de servir a Deus, eu não vou te enganar como muitos pregam dizendo que a sua vida será uma vida de paz, será uma vida de bonança, uma vida totalmente abastecida. De maneira nenhuma. A partir do momento que você se reservar para o Senhor, você vai começar a padecer aflições, você vai começar a padecer perseguições. Mas eu digo uma coisa para você, como está registrado na palavra de Deus, que a nossa vitória será estabelecida de glória em glória. Tudo que passarmos aqui nesta vida, tudo que passarmos aqui nesta terra em prol do Evangelho, em prol da defesa desta palavra, será restabelecido na glória, quando o Senhor nos receber nos ares para se encontrarmos com Ele. A Bíblia diz agora que este homem Paulo, ele começa a pregar o Evangelho do Senhor. Logo no início não lhe tem muita valia, porque muitos ainda eram preocupados, assustados. Muitos ainda olhavam para ele e não criam que ele agora fazia parte dos crentes, fazia parte da era cristã, fazia parte da igreja. Mas, pela sua influência de agora começar a falar do nome de Jesus, anunciar aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, agora ele passa a ter uma credibilidade muito grande para aqueles que lhe eram acrescentados à fé. Porque Paulo, um homem eloquente, um homem conhecedor da lei, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem doutado na lei, agora ele começa a ter uma intimidade com Jesus. E quando ele passa a ter intimidade com Jesus, na medida que ele vai anunciando o Evangelho, o Senhor vai lhe capacitando cada dia mais. O Senhor vai lhe enchendo cada dia mais. Eu quero dizer que Deus quer fazer isso conosco aqui nesta
segunda viagem missionária, ele passa por algumas cidades. No capítulo 17 de Atos, nos deixa registrado que agora Paulo, ele entra na cidade de Tessalônica. Ele entra nessa cidade e começa a pregar o nome de Jesus. Porque uma mensagem que tem efeito, uma mensagem que tem sucesso, uma mensagem que tem respaldo bíblico é a mensagem de Jesus. Estamos vendo muitas das vezes sendo pregado o evangelho da prosperidade, o evangelho do receba, o evangelho do tome posse, mas sabemos que o verdadeiro evangelho é o evangelho de transformação, é o evangelho de poder, é o evangelho de graça, é o evangelho de virtude, e só este evangelho que é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que se outro evangelho for pregado, se torna anátema. Somente o evangelho de Jesus, que para muitos é loucura, mas para aqueles que crêem é poder de Deus. Então, na segunda viagem missionária, Paulo em Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Por alguns judeus ele é perseguido, por alguns fariseus que não dão crédito à sua mensagem, por muitas vezes ali ele era barrado, ele era perseguido, mas mesmo em tudo isso acontecendo, ele não desistiu de pregar a palavra e o evangelho do Senhor. É claro que muitos nos dias atuais, por qualquer situação difícil que passa, o seu primeiro pensamento é: vou parar de ser crente, vou parar de ir à igreja, vou parar de servir a Jesus. Esse pensamento é um pensamento negativo, é um pensamento de quem nunca experimentou a dose do sangue do Cordeiro, é aquele que nunca experimentou de fato o poder do evangelho da graça envolvedora na sua vida. Por aqueles que já receberam o batismo com o Espírito, por aqueles que já puderam sentir a graça de Deus na sua vida, por mais difícil que seja a situação, ele sempre estará com seus olhos fitos em Jesus e dizendo: eu não largo a cruz, eu não abandono o evangelho e eu vou continuar em frente, custe o que custar. Era assim que era o apóstolo Paulo, sofrendo agora perseguições, padecendo necessidades, mas não abandonando jamais a cruz que lhe foi posta. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9 e o versículo 23, as palavras de Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? Se queremos servir a Jesus com verdade, com sinceridade, com graça, precisamos negar a nós mesmos. E o que é negar a nós mesmos? É negar as nossas vontades, os nossos desejos, naquilo que a carne quer nos atrair. É nós negarmos, deixarmos de lado e colocar a cruz de Jesus. Esta cruz que algumas vezes vai pesar, esta cruz que algumas vezes vai machucar, mas é carregando ela e seguindo Jesus pelo caminho esse, caminho da verdade e da vida, caminho este que vai nos conduzir à vida eterna. Eu quero dizer para você nesta noite: não abandone a cruz que o Senhor lhe deu para carregar, não queira aliviar o peso da cruz dispensando algumas coisas da sua vida, não. Continue nesta caminhada levando a cruz, ainda que esteja difícil a caminhada, ainda que você olhe para dentro da sua família e parece que nada vai acontecer lá, parece que os seus familiares nunca serão salvos, e você chora, você geme e diz: Jesus, até quando eu vou suportar isso? Aguenta mais um pouquinho, porque a tua recompensa vai chegar da parte de Deus. Deus vai colocar o fardo dele sobre a tua vida.
um ministério muito eficaz, um ministério muito poderoso. Os irmãos de Tessalônicas, eles recebem este evangelho com muita alegria, com muita graça, com muita paz no seu coração. Todas as vezes que o evangelho é pregado para eles, cada dia mais eles são edificados, cada dia mais eles são fortalecidos, cada dia mais eles estão agora envolvidos na obra do Senhor, envolvidos com Jesus. Coisa boa é uma igreja que está envolvida com Deus, uma igreja que está tomada pelo Senhor. É assim que esta igreja agora está vivendo. No capítulo 1 desta carta e no versículo 2, o texto diz que esses irmãos agora eles estão fazendo uma oração de gratidão. Eles oram agradecendo por tudo que estava acontecendo no meio deles, por tudo que eles estavam vivendo, por tudo que eles estavam passando. Na nossa boca não tem que ser diferente. Tem que haver a oração de gratidão a Deus, a oração de gratidão pelo acordar, pelo levantar, pelo deitar, pelo se alimentar. Tem que haver na nossa boca o cântico de gratidão, a oração de agradecimento. O crente que não é grato a Deus pela sua vida, ele não será grato por nada. Todas as vezes que sabemos agradecer a Deus, mesmo que seja difícil, Deus vai nos abençoar a cada dia mais. Esta igreja é uma igreja grata, é uma igreja gratificante por tudo que se está vivendo. No versículo 3, a Bíblia diz aqui no versículo 3 que é uma igreja com uma fé viva, com amor prestativo, é uma esperança firmada em Jesus Cristo. Esta igreja recebeu esta palavra, e com esta palavra no seu coração, esta igreja passou agora a ter uma fé viva, uma fé inabalável, uma fé potente para crer em tudo que poderia acontecer. É uma igreja que a sua fé, por tudo que pudesse passar, estava firmada no Senhor. E sabemos que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo sim que se espera. Nós temos a fé em Jesus, não vemos, mas temos a certeza que Ele vive e está conosco. Esta igreja está vivendo esta fé. Esta igreja também está vivendo um amor prestativo. Sabe o que é isso? É uma igreja amorosa, é uma igreja que está pronta para ajudar, é uma igreja que está pronta para estender a sua mão, é uma igreja que está pronta para abraçar o necessitado, para abraçar aquele que está fraco, para ajudar aquele que está caindo. É isso que muitas das vezes em algum lugar onde passamos, não vemos o amor para com o próximo, o amor para com o seu semelhante, o amor para aquele que precisa ser ajudado. Em muitas vezes na nossa vida, de vez nós ajudamos alguém, às vezes nós derrubamos, às vezes nós colocamos para baixo, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude. Mas o mandamento do Senhor para nós é amar o nosso próximo como a nós mesmos, e até mesmo amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, irmãos, é aqueles que querem nos fazer mal, é aqueles que querem nos prejudicar. A esse Jesus está dizendo: ame Ele, suporte Ele, aguente Ele. Esta igreja estava pronta para isso. E será que nesta noite nós que estamos aqui estamos prontos para amar? Estamos prontos para estender a mão? Estamos prontos para acolher? Se estivermos prontos para isso, nós vamos viver debaixo da plena bênção do Senhor. Se nós olharmos para a nossa vida, não é olhar para a vida de fulano, não é olhar para a vida de ciclano. Para isso o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós
firmada em Jesus. Oh, meus irmãos, nós passamos em alguns lugares que muitos já não têm mais a esperança. Perderam a esperança da volta de Jesus, a esperança de ser batizado com o Espírito Santo, perdeu a esperança da sua cura, que há tanto tempo espera e ela nunca chegou. Tantos crentes desanimados, tantas pessoas cabisbaixas, porque infelizmente nos nossos dias muitos estão servindo a Deus por aquilo que somente Ele pode dar, mas não aquilo porque Ele é. E há um grande declínio espiritual nos nossos dias, porque muitos de nós veremos a igreja somente crendo que Deus vai nos dar, e se Deus não nos dá, nós ficamos decepcionados com Deus, nós ficamos frustrados com Deus. Mas eu quero deixar esta palavra para mim, para você, que se Deus Ele conceder alguma coisa para mim, para você, Ele é Deus. Mas se Ele também não conceder, Ele continua sendo Deus. Tem gente que está fazendo cara feia, dizendo: se Deus não me der, eu não vou adorar. Se Deus não fazer isso por mim, eu não vou mais servir a Ele. Tem muita gente que está achando que Deus está carente de adoração, quando Deus não está carente de adoração. Se você não quer adorar o Senhor, quem está perdendo é você. Deus não está carente de adoração. A Bíblia diz que há no céu serafins, que o tempo todo está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que há 24 anciões que se prostram diante dele, tiram a coroa da sua cabeça, lança diante do trono dizendo: digno tu és, digno tu és, digno tu és. Então, se você não quer adorar, quem vai perder é você. Deus não está carente, por isso todo dia que eu saio da minha casa, eu já saio adorando, eu já saio glorificando, e quando eu chego aqui, a única coisa que acontece é Deus revestir cada vez mais, é Deus encher cada vez mais. Eu quero dizer que nesta noite, Deus Ele quer tomar a tua vida, Deus Ele quer encher a tua vida. Ele não quer mais que você viva esta vida espiritual raquítica, vazia, mas nesta noite Ele quer te tomar, nesta noite Ele quer te encher. Só basta você abrir seu coração e dizer para Ele: encha-me, 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 encha-me nesta noite, Senhor. Nós precisamos entender o que é culto a Deus, o que é cultuar o Senhor. Não é Deus que tem que dar culto a nós, é nós que temos que dar um culto ao Senhor. E o culto começa com oração, e a oração nada mais é do que um diálogo com Deus. É uma conversa com o Senhor. É quando você se desliga da terra, se conecta com Ele diretamente, para depositar aos pés dele tudo aquilo que você carece e necessita. Todas as vezes que você se dobra diante dele para falar com Ele, a Bíblia diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Ele se dobra para escutar a sua voz. O problema é que muitos hoje não querem mais falar com Deus, não querem ter mais um diálogo com o Senhor, e se torna um grande perigo, porque quando você não fala com Deus, Ele não fala com você. Quando você não se comunica com Ele, Ele não se comunica com você. Mas a partir do momento que você fala com Ele, Ele te escuta. E tem um momento que você vai parar e Ele vai falar com você, e você vai ouvir a voz dEle. É assim que esta igreja está estabelecida na fé viva, tendo a certeza de todas as coisas.
Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabemos que estamos aqui, não é mérito nosso, não foi opção nossa, não é o que queríamos, mas na eternidade o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você. Talvez o seu colega, a sua coleguinha te chamava pelo seu apelido, mas quando o Senhor Jesus foi à tua procura, Ele te chamou foi pelo teu nome. Eu não sei o teu nome, eu não sei o teu endereço, mas Jesus, Ele sabe o teu nome, Ele sabe a rua da tua casa, Ele sabe o número da sua casa, Ele sabe o seu CPF, o seu RG, Ele te conhece da planta dos pés até o último fio de cabelo, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele conhece o som dos teus pensamentos, prova os teus rins, som do teu coração. O Eterno te conhece todos os dias, desde a eternidade Ele te conhece. Foi Ele que te escolheu. Esta igreja é uma igreja escolhida por Ele. Estamos aqui reunidos foi porque Ele nos escolheu, foi porque Ele nos chamou, foi porque Ele nos resgatou com o seu sangue. É por isso que estamos aqui. O versículo 5 diz que esta igreja é uma igreja com o evangelho de palavra de Deus. Palavra de Deus. Há muitos lugares que vemos muita história sendo contada, muitas experiências humanas sendo contadas, e a palavra de Deus tem ficado de lado. E sabemos que só a palavra de Deus é que traz alimento. É só a palavra de Deus que traz sustância. É só a palavra de Deus que nos edifica. É por esta palavra que estamos de pé. É por esta palavra que estamos caminhando. Porque quando achamos que vamos naufragar, quando achamos que vamos sucumbir, esta palavra nos fortalece. Jeremias, uma certa vez, estava desanimado, estava triste. Ele disse: o Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Porque eu profetizo para este povo e este povo não dá ouvido à tua palavra. Este povo não quer saber da tua palavra. Jeremias estava desanimado, ele diz: eu não vou profetizar mais. Mas ele disse: quando eu não vou profetizar mais, a tua palavra é como fogo encerrada nos meus ossos. É esta palavra que faz nós crer quando tudo está ao contrário. É esta palavra que nos faz ir avante quando o mar está na nossa frente. É esta palavra que nos faz ir avante quando uma muralha nos separando do nosso alvo. Esta palavra nos dá certeza que o mar vai se abrir, que a muralha vai cair e nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino como Miriam cantou, dizendo: só o Senhor é uma igreja que tem palavra, uma igreja viva. Uma igreja que tem palavra é uma igreja animada. Uma igreja que tem palavra é uma igreja que está firme na graça do Senhor. Esta palavra que é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Esta palavra que corta. Esta palavra que penetra. Esta palavra que entra aonde o olho humano não enxerga. Esta palavra vai aonde o olho humano não vê. Esta palavra penetra lá dentro. E eu estou pregando aqui, na medida que eu estou pregando, esta palavra está entrando dentro do seu coração. Talvez
que estava edificando os irmãos em Tessalônica. É esta palavra que estava fortalecendo os irmãos em Tessalônica. Mas a Bíblia diz que não era apenas uma palavra pregada, mas era a palavra de Deus com poder. Com poder. Quando Jesus, no capítulo 9 de Lucas, ele disse a seus discípulos: eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios e também para efetuar curas. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando vocês abrirem a boca para falar esta palavra, ela vai sair com poder, ela vai sair com autoridade. E uma palavra com poder e com autoridade, não tem demônio que fique de pé diante dela. Não tem enfermidade que não sai diante dela. E eu já quero dizer para você aqui nesta noite, que estão aqui com uma enfermidade no seu corpo, através desta palavra você vai sair daqui nesta noite curado pelo poder desta palavra. E esta igreja também é uma igreja que tinha o Espírito Santo. É uma igreja que tinha convicção, absoluta convicção. Uma igreja de palavra, uma igreja de poder, e uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade de atuar, que o Espírito Santo tinha liberdade de trabalhar. Esta igreja, e coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós dilatamos a nossa alma perante o Senhor, e o Espírito Santo ele tem liberdade de trabalhar em nós. O Espírito Santo tem liberdade de se manifestar em nós. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16, que nós somos templo de Deus e morada do seu Espírito. Então, se somos morada do Espírito dele, na nossa vida tem que ter lugar para o Espírito atuar. Ele diz: mas se nós destruirmos este templo, Deus também o destruirá. Sabe o que está querendo dizer? A partir do momento que nós prejudicamos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Ele não habitará mais em nós. E agora teremos uma vida de totalmente derrota, fracasso. Por isso que temos que conservar a nossa vida em corpo, alma e espírito. Muitos pregam dizendo que Jesus só quer o nosso coração. De maneira nenhuma. Nós temos que entregar a Deus tudo, corpo, alma e espírito. Nós temos que servir a Ele. Nós temos que agradar a Deus em espírito. Nós temos que agradar a Deus na alma. E também temos que agradar a Deus no corpo. O nosso corpo foi separado para a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo foi separado para Deus possuí-lo, para nós servirmos para a sua obra. Então não se engane. Não se engane. O Senhor te chamou para ser separado para Ele, para ser completamente dele. A Bíblia diz ainda no versículo 6 que esta igreja era uma igreja que imitava Jesus, uma igreja que recebia a palavra com alegria, que vinha gerada pelo Espírito Santo, mesmo em meio a muitas tribulações. Esta igreja era uma igreja que ela procurava aprender com Jesus os seus passos, imitar Jesus, seguir os passos de Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, fazer o que Ele fez, se comportar como Ele se comportou. Jesus sendo perseguido, não perseguiu. Jesus sendo maltratado, não maltratou. Jesus sendo deixado de lado, não deixou aqueles que precisavam de socorro de lado. Jesus, muitas das vezes, sendo mal compreendido pela maioria e pelos fariseus, mas eles faziam as pessoas compreender para que Ele veio. E nós não devemos ser diferentes.
maltratar. Ainda que fomos deixados de lado, não vamos deixar ninguém de lado, vamos ajudar. Vamos trabalhar para que as almas venham até Jesus, para que vidas corram para Jesus. O alvo da igreja na terra, irmãos, não é só mera uma reunião, não. O alvo da igreja é as almas, é as ruas, é os becos, é os valados, é as praças, é aqueles que estão nas drogas, é aqueles que estão no álcool, perdido, totalmente sem esperança de vida. Este é o alvo da igreja, é o alvo daquele que serve a Jesus. Jesus, ele não veio para outra coisa senão para isso. Quando ele chama os seus discípulos, ele chama dizendo: eu quero que vocês deixem de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens, de vidas. Nós precisamos entender isso, porque nós só queremos pregar na igreja, nós só queremos cantar na igreja, nós só queremos fazer na igreja, quando Jesus quer que nós vá lá para o meio da rua, pegar aquele que está na porta de um boteco, pegar aquele que está na boca de um crack. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer te encher para isso, para que você vá na onde não tem solução para as pessoas, para que você leve uma palavra que tem solução. Ele quer te levantar, te capacitar e te encher, como fez com o apóstolo Paulo, simplesmente para isso, para ir num lugar aonde ninguém acredita em Jesus. E através da sua vida e desta palavra que você vai pregar, vidas começarem a ouvir este evangelho, começarem a ouvir esta palavra, e agora começarem a ser transformadas. A Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao evangelho. Na sua segunda pregação, 5.000 almas foi alcançado o evangelho. A nossa mensagem, a mensagem que tem que ser pregada, é a mensagem que tem que alcançar almas, vidas, serem impactadas para serem transformadas pelo poder de Jesus. Mas só podemos pregar esta palavra se vivermos esta palavra, se praticarmos esta palavra, se esta palavra estiver em nós e nós estivermos nesta palavra. E quando isso acontecer, teremos sucesso, seremos bem-sucedidos, e a palavra do Senhor vai ter de muita valia na nossa boca, de tal ponto quem ouvir vai crer, quem ouvir vai receber, e quem receber vai ser transformado, porque o evangelho pregado, ele transforma, ele muda a vida, muda comportamento, muda atitude. A partir do momento que um dia levantamos a mão reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos transformados, o nosso caráter é lapidado, as nossas vidas são mudadas. O que fazíamos não fazemos mais, o que praticávamos não praticamos mais. Por quê? Porque agora estamos servindo a Jesus, e servir a Jesus é ter mudança de vida. Então, se você ainda não teve mudança de vida, que nesta noite, pelo poder desta palavra, tenha hoje mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, em nome de Jesus. Esta igreja, irmãos, é uma igreja que era uma igreja modelo, era uma igreja bem vista por todos. Todos que passavam por ela olhavam e diziam: esta igreja é uma igreja maravilhosa. Se espelhavam nos irmãos, se espelhavam nos cristãos. De fato, que crescia cada dia mais, se multiplicava cada dia mais. Era uma igreja que influenciava, não é uma igreja que era influenciada, porque hoje muitos estão sendo influenciados de vez em influenciar, de vez nós levamos
padrões bíblicos para fora, estamos trazendo os padrões de fora para dentro. E aqui está um perigo, porque nós começamos a ficar parecidos com o mundo, e Jesus não quer a igreja parecida com o mundo. Jesus quer que o mundo pareça com a igreja. Jesus quer o mundo igual à igreja. Um dia Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu te peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero que eles continuem no mundo para influenciar, para fazer a diferença. Esta igreja, no versículo 9, era uma igreja convertida. Não era uma igreja que os crentes somente iam para cultuar, não. Era uma igreja convertida por Deus. Uma igreja fervorosa. Uma igreja cheia de Deus. Era uma igreja que esperava, ainda que sabia que Jesus morreu e ressuscitou. Mas era uma igreja que estava com essa esperança, crendo que ele viria novamente. No capítulo 3, era uma igreja, no versículo 6, uma igreja que o Timóteo, ele escreve e manda dizer para Paulo, dizendo que esta igreja era uma igreja que estava viva. Era uma igreja que o amor crescia cada vez mais. Era uma igreja que a fé desenvolvia cada vez mais. Era uma igreja que permanecia firme no Senhor. E no capítulo 4, onde lemos, aqui estão os conselhos de Paulo. E no versículo 3, versículo 13, Paulo agora começa a dar uma palavra a esta igreja, uma palavra de ânimo, uma palavra para mudar o pensamento de muitos cristãos que estavam ali. E ele diz para a igreja, dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esta igreja era uma igreja preocupada pelos irmãos que estavam morrendo, pelos irmãos que estavam descendo a sepultura, porque eles criam que Jesus viria, eles criam que Jesus iria retornar, mas porém eles estavam preocupados: o que vai acontecer com os que já morreram? O que vai acontecer com os nossos irmãos que já desceram a sepultura, que já faleceram agora? Então Paulo está dizendo esta palavra: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que muitos que não tinham mais esperança, para eles, aqueles que morreram em Cristo, não tinha mais solução para eles. A vida seria dentro de uma tumba e nada mais avante. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo: o mesmo Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, Ele tornará a trazer consigo aqueles também que estão indo nesta vida. Sabe o que o apóstolo Paulo continua dizendo? No versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aqui está o âmago da mensagem. Aqui está o centro da mensagem. Jesus, ele virá nas nuvens, nos ares. E aqui o apóstolo Paulo destaca 3 coisas: voz de alarido, alarido de Deus, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo está dando a certeza para os irmãos: aqueles que morreram, fiquem tranquilos, a voz de alarido vai bradar. Porque alarido é um brado, é um grito que se ecoará. E quando este brado se ecoar, aqueles que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados. E a Bíblia diz, no livro de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, que nós que estivermos vivos seremos transformados
De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. De um corpo mortal para um corpo imortal. E juntos encontraremos o Senhor nos ares. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo acerca do arrebatamento da igreja. Paulo nos seus dias já pregava crendo que Jesus ia arrebatar a igreja naquela geração, que ia arrebatar a igreja naquela época. E ele dá esta palavra de ânimo e de consolo, dizendo: quando Jesus vir, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar primeiro, mas nós seremos transformados. Esta matéria física será transformada. Meus irmãos, no versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, antes seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Se nós olharmos pelos olhos naturais, nos parece loucura esta matéria física ser transformada, este corpo físico ser transformado. Mas pelos olhos da fé e crendo com a esperança e na palavra de Deus, nós temos a certeza que este corpo será transformado e nós seremos arrebatados para a eternidade de glória. Oh, que coisa linda será quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, só ouvirá aquele que os seus ouvidos estiverem sensíveis à voz do Espírito de Deus. Só ouvirá aqueles que estiverem plenamente cheios de Deus. Ouvirá o soar da trombeta. E este soar da trombeta vai ser uma voz que irá te chamar pelo teu nome, dizendo: Abimael, vem cá. Diego, vem para cá. Irmão, vem para cá. O Senhor naquele dia vai te chamar pelo teu nome. E você vai sentir uma alegria tão grande dentro de você. Eu creio assim, que nós vamos ser tomados de uma alegria tremenda, que esta matéria vai começar a ser transformada. E vai acontecer igual aconteceu com Jesus lá no Monte da Transfiguração. O seu corpo ser transformado, ele começar a flutuar, começar a subir, começar a ser elevado da terra. Eu creio que no dia que a trombeta só vai acontecer isso conosco, a nossa matéria vai começar a ser transformada. Nós vamos começar a sair da esfera natural, vamos começar a subir, vamos começar a subir, e de repente vamos encontrar o Senhor nas nuvens, e Ele vai dar uma palavra para mim e para você. E a palavra que sai da boca de Jesus é essa: seja benditos de meu Pai, e possuir por herança a terra que eu vos preparei desde a fundação dos céus. O Senhor tem uma terra preparada para mim e para você. O Senhor tem uma terra preparada para mim e para você. Talvez você não acredite nisso, mas eu creio, e quem crê está entendendo o que Deus está falando nesta noite. O Senhor está dizendo para mim e para você que a nossa vida aqui é passageira, que a nossa vida aqui é momentânea. Nós estamos aqui como os peregrinos, estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus disse: o meu reino não é desta terra, o meu reino é do céu. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for virei outra vez, e quando eu vir vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver estejais vós também. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós vamos embora para a nossa terra natal. Nós vamos para a nossa terra pátria, a nova Jerusalém, que João viu lá no Apocalipse.
a esposa ataviada, preparada, adornada, com o seu noivo, com o seu esposo. E se cumprirá o que está escrito no capítulo 21 de Apocalipse, e no seu versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e não haverá mais clamor. Porque todas as coisas são passadas, e eis que novas coisas faço. Eu quero dizer para você que chora hoje aqui, que padece hoje aqui, que sente dores hoje aqui, quando o Senhor te levar embora, nunca mais você vai sentir isso. Nunca mais você vai passar por isso. Então somente eu te digo, permaneça firme, permaneça inabalável. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque vos terá uma recompensa. Sede firmes e constantes. Sabe o que é ser firme e constante? Não sair do lugar, firmeza. Permanecer no que aprendeu, permanecer no que foi ensinado. Constante, nunca olhar para trás como a mulher de Ló fez e virou-se como uma estátua de sal. Mas constante, sempre avante. Deus disse: Daniel, tu porém, vai até que chegues o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, permaneça firme e constante até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer nesta noite por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero dizer para você aqui nesta noite que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez ainda não está professando esta fé. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Hoje o Senhor te chama, irmão. Talvez você veio aqui por um convite de alguém, ou você pensou: eu vou hoje no culto, mas mal você sabia que era o Espírito Santo te incomodando para você estar aqui hoje. Porque o Senhor hoje quer que você entregue sua vida para Ele, para você também morar nesta mansão celestial, para você participar desta alegria que é servir a Deus. Eu quero dizer para você que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Não existe coisa melhor do que servir a Deus. Ainda em meio a muitas provações, mas coisa boa é servir a Deus. Eu quero perguntar para você que não é crente nesta noite: será que você gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Você que não é crente e quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Deixa eu te conhecer nesta noite. Você que quer fazer parte desta igreja, você que quer morar no céu, mas para isso você precisa entregar a sua vida para o Mestre. Para isso você precisa se render a Ele. Tem alguém nesta noite que queira tomar essa decisão? Tem alguém nesta noite que queira tomar esta escolha, se prontificar e dizer: Pai eterno, a partir de hoje eu quero te servir. Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Todos aqui são crentes? Todos? Graças a Deus. Senão que se a trombeta tocar agora, todos iremos subir para o céu. Todos iremos para o céu se a trombeta tocar agora. Todos seremos transformados e arrebatados se a trombeta tocar agora. Então confirme isso dando glória para o Senhor.